Boa noite, meus irmãos. Que alegria nos encontrarmos aqui nessa noite. Muito bom ver todos aqui. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje com a leitura de uma página do livro Tudo Leva ao Amor. A página é Aprendizagem. Aprendizagem não é apenas coisa de escola. É questão de momentos, de todos os momentos da vida. Aprende-se com a natureza, sobretudo no tema da generosidade, assunto do capítulo das doações. Aprende-se com a morte, sua principal lição é o recomeço. Aprende-se com o silêncio, a inestimável lição de escutar a si mesmo. Aprende-se com as crianças a vivenciar a sinceridade, a simplicidade, a esquecer rapidamente as ofensas, a encarar a vida como um grande parque de aprendizado. O nome desse curso chama-se Leveza. Aprende-se também com os velhos, caminhar mais lento, ver as coisas pelo lado de dentro, ser menos severo com os equívocos alheios, relembrar muitas vezes uma boa história, são algumas de suas lições. Aprende-se com a dor. Muitas virtudes são filhas dela. A humildade, a compaixão, o acolhimento, a esperança. A dor é o esmeril da indiferença. Aprende-se com os amigos, principalmente quando se está em dificuldade e dependente deles. Não esquecer de que a decepção faz parte deste capítulo. Mas também aprendemos com os inimigos. Eles não escondem nada quando querem demonstrar quem somos. Aprendemos com a dificuldade. A partilha é o antídoto da fome. Este é o resumo da sua lição. Aprendemos com a religião. Somos quais pedras brutas. A religião é a escultora que nos transforma em obras de arte. Aprendemos com os criminosos. O fracasso de cada um deles é um sinal de advertência nas esquinas da nossa vida. Aprendemos com a solidão. Se a adotarmos como mestra, ela nos revela um segredo que acaba por destruí-la. Ninguém está só. Aprendemos com a ciência, a filosofia, mas muito mais com o amor. O amor nos ensina a ler em qualquer idioma, perdoar agressões, descobrir enfermos, mesmo quando trajados de terapeutas. A vida é uma imensa escola de amor, pois tudo o que nos acontece visa a nossa intimidade com Ele. Se enfrentamos problemas, enfermidades, agressões ou medo, estejamos certos de que isso são riachos a desaguarem no grande mar do amor. O amor é o idioma falado por Deus, por isso estamos em aprendizagem na Terra para entendê-lo. Isso é o resumo de tudo. E vamos orar então. Pai querido, é com grande felicidade que estamos aqui hoje para estudarmos juntos com os nossos irmãos queridos mais uma de tuas preciosas lições. Que o Senhor nos ilumine, nos intua, nos inspire, nos esclareça e nos ajude para que dia após dia possamos colocar em prática, mesmo que seja uma farolinha, daquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, em todos os momentos e situações da nossa vida. Obrigada, Pai amado. Assim seja, Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre obediência e resignação. Em tudo que nós precisamos fazer ao longo das nossas vidas,
Para obtermos melhores resultados na execução dessas tarefas, nós precisamos ter disciplina. E para ter disciplina, é preciso ter obediência. E aí nós precisamos admitir que nem todo mundo gosta de obedecer a regras, diretrizes, né, seguir orientações. Há pessoas que não aceitam de jeito nenhum ter que obedecer a alguém, ou ter que seguir alguma determinação do lugar onde ela se encontra, quer seja no trabalho, estudando, rezando, se divertindo, em qualquer lugar que esteja. Nesse exato momento, né, daqui da nossa vida, nós vamos exemplificar com a situação que nós estamos vivenciando com a pandemia. Assistimos diariamente, através dos noticiários, né, atos de rebeldia, de desobediência, de desrespeito às regras, quando as pessoas se aglomeram em bares, em festas, em eventos, em qualquer lugar que seja, e quando as pessoas se recusam a usar máscara. E vamos refletir. Imagine, se nós temos dificuldade em obedecer diretrizes aqui do mundo material, imagine como é que fica essa obediência com relação às diretrizes espirituais. E aí a gente pensa assim, mas será que obediência é uma coisa tão importante assim? E no item 8 do capítulo 9 do Evangelho, diz assim: a obediência é o consentimento da razão. E o que significam essas palavras? Com isso, Jesus quis dizer o seguinte, que nós precisamos seguir as orientações de Deus, nosso Pai. Nós precisamos estudar o Evangelho, precisamos refletir, analisar o que nós estudamos e nos esforçarmos para colocar em prática. É um exercício diário, é um treinamento para nos tornarmos mais dóceis e flexíveis diante dos planos de Deus. Com esse treinamento constante, né, aos poucos, nós vamos nos tornando mais mansos, mais brandos, mais pacíficos. E no livro Pão Nosso, na lição 16, a quem obedecer? A quem obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza. Resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.
E aí, meus irmãos, nós precisamos parar e pensar. O que queremos nessa vida? E no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 22, lição pergunta, que buscais? Diz assim, a vida na Terra ela é composta de inúmeras experiências que Deus nos oferece através das diversas oportunidades de reencarnar e adquirir, em cada reencarnação, diferentes tipos de conhecimentos. Entretanto, o que Deus considera mais importante como conhecimento a ser adquirido é o aprendizado dos valores religiosos, porque esses são os que constituem o único caminho para a nossa elevação moral, o único caminho que nos levará até Ele. Infelizmente, nós, seres humanos, preferimos atender aos apelos dos vícios, do entorpecimento dos sentidos e se entregando aos prazeres da vida material. E só vai recorrer ao poder divino, pensando, com esperança de barganhar privilégios, preferências, e sempre pedindo ajuda, buscando a resolução de dificuldades para realizar seus propósitos. E assim, as pessoas estabelecem suas próprias regras de vida, desobedecendo as leis de Deus, e esquecendo os ensinamentos, esquecendo os exemplos de Jesus. Essa lição, ela finaliza dizendo assim, quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no seu íntimo, junto com os atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de preocupações inferiores. E ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra na entrada de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse a todo mundo que entra naquele templo religioso: o que buscais? E voltando ao item 8 do capítulo 9 do Evangelho, nós temos o seguinte: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E aí, o que vem a ser resignação? Resignação é quando a gente já consegue entender e aceitar o que Deus planejou para nós, sem nos revoltarmos contra Ele. E aí, alguém pode pensar assim, nossa, e como a gente consegue pensar assim? Como a gente consegue fazer isso? Aí voltamos a enfatizar a necessidade do estudo e da reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. Nós precisamos entender que não basta só ler, não basta só pensar. É urgente o fazer, é urgente o reformar-se. E embora muitas pessoas confundam o verdadeiro significado de obediência e resignação, achando que é falta de sentimento, é anulação da vontade, é o ato de submissão, Jesus nos fala em seus ensinamentos o seguinte: para sermos obedientes e resignados, precisamos ter doçura. E aí, a gente pergunta, quando nós temos doçura? Quando nós somos tolerantes e compreensivos com os nossos semelhantes. Quando nós procuramos criticar mais a nós mesmos e menos os outros. Quando nos esforçamos para desculpar os erros dos outros e sermos mais severos com os nossos.
quando nós buscamos nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus inspiração e força para que a gente aprenda a perdoar os que nos ofendem e magoam. E para conseguirmos fazer tudo isso, e mais um pouco, nós precisamos realmente cultivar o amor em nossos corações. A obediência e a resignação são duas virtudes que fortalecem aqueles que passam pelo sofrimento, chegando ao ponto de se rebelarem diante da dor. E no capítulo 6, no item 8, diz que a doutrina espírita é o Consolador prometido e que veio para nos falar sobre a bondade e sobre a justiça de Deus, sobre a fraternidade, veio para nos orientar no estudo e no amor, nos ensinar a ter resignação diante da dor e do sofrimento, e que nós temos responsabilidade, cada um, individualmente, pela sua própria evolução. Veio nos dizer que o sofrimento é temporário, que não se deve reclamar nem se revoltar quando os sofrimentos aparecem em nossas vidas. E que nós precisamos entender que a dor é uma bênção em nossas vidas, porque a dor é um recurso divino em forma de lição que Deus usa para nos ajudar no nosso aprimoramento moral. No livro Sendas Luminosas, Joana de Ângeles diz o seguinte, que os grandes vultos propulsores do progresso em nosso planeta, a nível moral, cultural, artístico, espiritual, passaram por terríveis sacrifícios, precisando demonstrar, através do desinteresse pela vida física, sendo firme nos seus propósitos elevados, e foram corajosos, destemidos, benevolentes com seus perseguidores, porque nunca revidaram as ofensas recebidas. Sempre retribuíram o ódio com amor, a treva com a luz, a ignorância com conhecimento, sem esmorecer na sua luta, mesmo nos momentos mais difíceis. E essa qualidade moral dessas pessoas foi o que encorajou aqueles que optaram por dar continuidade às suas obras. E o maior exemplo de tudo isso que eu falei é Jesus. E no capítulo 9 do Evangelho, item 8, diz o seguinte, as pessoas, que se enfraquecem diante das provas do caminho não conseguem ser resignadas. Da mesma forma que as pessoas que são orgulhosas e egoístas não conseguem obedecer. E aí vamos fazer uma pequena reflexão sobre o orgulho. No Livro dos Espíritos, na questão 803, diz assim, todos os homens são iguais diante de Deus, pois todos têm o mesmo fim, todos estão submetidos às mesmas leis, nascem com a mesma fraqueza, sofrem as mesmas dores, independente de qualquer coisa, de classe social, qualquer coisa. Todos que estão aqui nesse planeta possuem um corpo que vai sofrer a mesma decomposição. E para Deus não há superiores nem inferiores, todos são iguais. E sendo assim, se todo mundo é igual, não se justifica ninguém ser orgulhoso, achando que é melhor que o outro, achando que merece favores de Deus, que não precisa obedecer, nem aceitar as leis de Deus. Não precisa sofrer, não precisa passar por sofrimento e não precisa se resignar, pode se revoltar à vontade. Só que não, né? Não é assim. E no capítulo 7 do Evangelho, item 7, fala assim, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas aos seus méritos. E por isso, quando Deus as retira, o acusam de injustiça.
Uma reflexão sobre o egoísmo. No livro Ante a Face para o Evangelho do Lar, na lição 23, a lição é Um Coração Puro. Diz assim: puro dentro dos limites da possibilidade humana é o coração que já não alimenta mais ressentimentos, que não quer o mal de ninguém, muito pelo contrário, se rejubila com os êxitos dos seus semelhantes. E quando Jesus disse assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, o amor de si mesmo não é egoísmo nem vaidade, é a consciência de que se é um filho de Deus, criado à sua imagem, e de que todo ser humano precisa ser respeitado. Quando Jesus esteve entre nós, a corrupção imperava na sociedade romana. E ele foi o exemplo vivo da obediência e resignação, que eram tão ignorados naquela época. Com seus ensinamentos, com a sua doçura, com o seu amor e com o sacrifício da própria vida, ele veio despertar a humanidade para a luz das verdades divinas. Cada período da evolução da humanidade tem uma virtude e um vício que se destaca. A virtude da época atual é o desenvolvimento intelectual e o vício é a decadência moral. Com relação ao progresso intelectual e moral, na questão 780 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: que o progresso intelectual e o progresso moral, eles não acontecem ao mesmo tempo. Enquanto a inteligência vai se desenvolvendo, logo atrás surge o desenvolvimento do livre-arbítrio, fazendo aí com que o homem tenha mais responsabilidade por seus atos. O objetivo é que esse progresso acontecesse por completo. Porém, isso não ocorre de uma vez só. É um processo gradativo. Ele vai acontecendo aos poucos. Até que o senso moral se desenvolva no indivíduo, essa pessoa pode usar da sua inteligência, já que a inteligência está na frente, o progresso moral vem depois. Então, ela pode ter uma grande evolução intelectual e ainda não ter senso moral. E usar da sua boa inteligência para causar o mal. Moral e inteligência são duas forças que só vão se equilibrar com o passar do tempo. Os mensageiros de Deus, eles atuam ativamente nos estimulando ao progresso. Mas muitos não estão interessados em seguir as diretrizes divinas. De acordo com o planejamento de Deus, aqueles que não despertarem com o doce chamado de Jesus, não atenderem ao convite de Jesus, que ainda se detiverem em atitudes de rebeldia, com toda certeza um dia se renderão. Se renderão diante da dor e do sofrimento. É o chamado chicote, freio e espora, que vem em forma de dor. Porque toda a teimosia em permanecer ali, batendo o pé, no orgulho, um dia se curvará diante de uma vontade superior a de qualquer coisa aqui, que é a vontade de Deus. E aí, uma breve reflexão, voltando ao que a gente comentou no início, me desculpa se alguém discordar do que eu vou falar, tudo bem, cada pessoa tem a sua opinião a respeito dos assuntos. Lembrando mais uma vez o nosso momento atual, de aprendizado coletivo com essa pandemia, a gente falou da falta de respeito, da desobediência, às regras, fazendo aglomeração, tudo que não deve. Então, quanto maior a desobediência e a rebeldia
com os cuidados para a prevenção da contaminação da doença, né? Quanto mais a gente vê que estão tendo menos cuidados, o que está acontecendo? Que nós estamos presenciando todo dia no noticiário. Infelizmente, aumento de casos e aumento de mortes. É uma coisa para a gente refletir, né? E ainda, no livro Sendas Luminosas, de Joana de Ângeles, ela diz assim: sempre chega o dia no qual, mesmo os mais resistentes, são conduzidos às reflexões, ao amadurecimento mental, à meditação. Agora, felizes e serão muito bem recebidos no mundo espiritual aqueles que abrirem seus corações docilmente, acatando as orientações do Mestre Jesus, seguindo as diretrizes do plano de Deus, nosso Pai. E finalizando o nosso estudo, nós vamos finalizar ainda com Joana de Ângeles. Ela nos diz o seguinte, que nós, o ser humano, ele tem duas opções: o mundo físico e Jesus. O mundo material é efêmero e voraz, embora seja necessário para o desenvolvimento do espírito, para o aprimoramento. Jesus é o que traz os conceitos libertadores que nos convidam a transformar a vida para melhor, consolando, confortando, acalentando, suavizando, aprimorando e engrandecendo o espírito. O mundo material é o instrumento. Jesus é a meta. Ninguém chegará ao Cristo sem passar pelo mundo físico. E ninguém vai sair do mundo físico sem receber o chamado de Jesus. Se vai ouvir, se vai aceitar ou não, é a escolha. E nós, então, encerramos aqui o nosso estudo de hoje e vamos passar para a nossa prece de encerramento. Deus Pai, Pai de amor e de bondade, agradecidos estamos por essa nossa reunião virtual, onde podemos enlaçarmos uns aos outros através dos nossos bons propósitos, das nossas boas intenções, dos nossos bons pensamentos, bons sentimentos, e assim nos unirmos através dessa conexão convosco, Pai querido, na certeza de que estás aqui, nesse momento, na vida de cada um de nós, trazendo, Pai amado, para todos aqueles que estão na terra nesse momento, o conforto, o consolo, o seu amor, o seu guarda-chuva de amor, nos protegendo, nos amparando, nos dando forças para superar todas as dificuldades que aparecerem. Se conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor.